Quando lembramos do Steven Spielberg, sempre vem na nossa cabeça 3 filmes principais dele. Jurassic Park, incrível, revolucionário. E.T., também outro filme incrível dos anos 80. E também A Cor Púrpura, um filme incrível, roteiro maravilhoso. Só que a gente sempre esquece das origens, nunca lembramos das origens. Mas hoje, a gente vai falar da origem de Steven Spielberg com o filme Duel, ou no Brasil ficou conhecido como Encurralado. Passou muito no terceiro esse filme. É um filme de tensão onde o protagonista é perseguido por um caminhão gigantesco. Fique aqui com a gente para você descobrir como foi feito esse filme. E ninguém nunca passou isso para Castelo Branco. Eu sou Marquinhos Saga. E eu, André Ruggiero. Duel, ou como ficou conhecido no Brasil, Encurralado, é um thriller de ação lançado em 1971, com o roteiro de Richard Madden, que foi baseado em um conto que ele mesmo escreveu. E o mais interessante disso é que aonde ele foi publicado inicialmente foi nada mais nada menos que a revista Playboy. E o mais engraçado é que quando a gente pensa na revista Playboy, além das fotos, a gente lembra do quê? Dos contos, só que na maioria das vezes vem de contos eróticos, né, com essa temática. Porém não, além de ter thriller policial, thriller normal de ação como o Duel, também tem histórias de terror, uma ficção, sempre algo mais temático, claro, puxando pro lado erótico, mas também alguns como o Duel, puxando pra outra face, né? E a partir daí, ele foi indicado a ter uma gravação, uma filmagem, né, uma produção sobre isso, e que fosse lançado inicialmente para uma série de TV, se chamava Movie of the Week, e foi ao ar no dia 13 de novembro de 1971. Mesmo que ele tenha sido lançado em 1971, até hoje é um excelente filme para se assistir. Você fica preso nesse conto, nessa história do início ao fim. E, se você for pensar bem, é um filme que realmente teve um custo muito baixo, apesar de, lógico, teve ali um seu custo que ultrapassou ali os seus iniciais milhões, eu acredito, né? Porque o que a gente tem aí de referência é que foram usados 7 caminhões no modelo Peterbilt 281, que é o caminhão que faz ali as cenas de perseguição, mas no geral ele não tem um elenco muito grande. Foi filmado entre ali a região da Califórnia e não passou muito dali. Então, teoricamente, ele não teve um custo muito grande. Tanto é que o filme foi filmado inteiro em apenas 13 dias. Os caras rushou pra fazer o filme. Mas o mais legal disso também, quando a gente pega outros filmes, por exemplo, It, também foi um filme de baixo orçamento e foi lançado inicialmente pra televisão. E também, querendo ou não, Encurralado importantíssimo, que muitos, né, se diz, a origem é o que leva ao estelato da pessoa, né, que ainda não se tem que começar por algum lugar. E o Duel foi com Steven Spielberg. E com a direção magnífica de Steven Spielberg, que foi colocado ali pontos chaves que mudaram tudo. Como, por exemplo, a escolha da cor do carro, que foi já escolhida principalmente para que se destacasse nos cenários montanhosos ali da Califórnia. E também a cor e o modelo do caminhão, que trazia aquele ar mais robusto, aquele ar enferrujado, exatamente, enferrujado e sombrio. Além disso, que torna o filme mais assustador, né, vamos pôr assim, é que a gente não consegue em nenhum momento ver o motorista. Exatamente. O motorista do caminhão permanece oculto, em pequenas cenas ali a gente vê as mãos ou os pés dele, e isso faz com que a gente vá se conectando com esse protagonista, né? E ele vai se sentindo tenso por não entender quem tá atrás dele nessa perseguição. E a gente também fica tentando enxergar, fica tentando entender aonde e quem é esse motorista sádico que persegue ele. E com isso o filme acaba se tornando aí tenso do início ao fim. Dennis Weaver, o nosso ator, dá vida ao David Mann, aonde o filme já começa com aquela pegada de mostrar pra gente como que vai ser o decorrer. Ele já mostra, já filmando o carro saindo da garagem, porém, não em terceira pessoa, mas sim em primeira, a câmera dentro do carro e passando os créditos, mostrando a cidade. Só que aí quando acaba os créditos, já tem o corte já pra estrada e assim a gente já tem aquele feeling de como que vai ser o filme. Isso foi uma sacada muito boa do diretor,
A primeira cena mostra, como você disse, o carro saindo da garagem, a gente já entende que alguém vai para a estrada, né? Enquanto ele tá dentro da cidade, a gente vê os créditos. A hora que isso acaba, ele já tá na estrada, e a partir dali, o filme segue do início ao fim nessa pegada. Só depois de uma boa parte do filme, onde ele já encontrou com esse caminhão, que a gente vai entender quem é o protagonista, o que ele tá fazendo ali, o nome dele. Nesse momento, ele encontra com o caminhão. O caminhão aparentemente fica ali travando a passagem do Melinho, travando a passagem, e é nesse momento que acontece a pior ação do nosso protagonista, onde ele fica buzinando, enchendo ali a paciência do motorista, que aparentemente já estava esperando algo acontecer, certo? Vai que o motorista era um cara que tava indo trabalhar, aí o cara tá me enchendo o saco dele, né? Então, né? Aí com isso, ele ultrapassa o caminhão. E quando menos espera, a gente tem um jump scare dos anos 70 que funcionou legal, que é o caminhão ultrapassando ele novamente em alta velocidade. Até se você tiver com volume alto, você consegue tomar um susto, mas de fato é um jump scare que a gente não esperava. Sim, funciona. Caralho, cuzão! Exatamente. E ele é seco que nem um roteiro. Tipo assim, ele já entrega e nada aquilo de programar tudo e você já espera que o caminhão vai passar. Não, ele já passa seco e já começa aquele somzão alto. E a gente já tem uma noção do que vai se desenrolando por ali. Tipo, e começa aquela disputa de ultrapassagem entre os dois, né? Exatamente. Até esse momento, o Dave Mann, né, que é o nome do personagem, ele não entende ainda que ele vai passar por aquilo. Ele simplesmente fica bravo porque assim que esse caminhão ultrapassa ele novamente, ele reduz a velocidade, fica ali segurando o nosso protagonista, que vai irritando ele, mas a gente vai entender lá na frente que essa é a intenção do motorista mesmo. E aí, como você disse, fica aquela disputa de ultrapassagem, até que o carro toma a dianteira e ultrapassa o caminhão, deixando ele lá atrás, mostra ele sumindo na curva, e o motorista ali, o personagem, né, do carro, entende que acabou o problema. Ele faz uma ligação para a esposa dele e ali a gente tem o desenrolar, né? Ele dá um pouquinho de profundidade uma personagem. Isso. Conta ele conversando com a esposa dele, né? Contando sobre uma briga que eles tiveram. Tipo assim, uma coisa que, digamos assim, não precisaria ter. Mas ele traz a profundidade pro personagem. Ele mostra isso para conectar a gente com o personagem, né? Que até então você já gostou do personagem, porque você viu que ele tava ali de boinha, que é um senhorzinho que estava indo ouvindo seu rádio, teve um conflito com um caminhoneiro xarope ali, e quando ele para nesse posto, você já conheceu um pouco dele, você já se afeiçoou um pouco a ele. E aí você conhece um pouco da história dele. Como você disse, ele liga para a esposa, ele, né, mostra ali um pouco de como é a família dele, né? Tem um take só que aparece a esposa dele, depois ela é totalmente esquecida no filme, e como eu já esperava por isso, na verdade, mas nesse ponto em que, pra surpresa do personagem, que encosta ali pra abastecer também, o cara, o humano, o caminhão tá lá esperando ele, né? No caso, ele tá buzinando, enchendo o saco do frentista, coitado lá trabalhando, buzinando, e a gente tem uma pequena vislumbre, né, do que vai. Olha que interessante, ele pega essa passagem para unir com uma outra que aconteceu lá depois na frente, que é o que? A gente só tem uma vista do que o cara tá vestindo, né? A bota dele, ele só tem esse deslumbre no começo, até porque ele não vai entregar assim de cara quem é o cara que tá perseguindo ele. Mas a gente espera que no momento a gente vai ver a cara dele. Exato. E não acontece. Essa é um dos poucos momentos em que a gente, né, vê o motorista do caminhão e nem vê ele de fato. Ele só vê aquela cena de ele descendo o caminhão e as botas e caminhando pro lado oposto, né? Sim. Até o protagonista fica tentando enxergar, não consegue, a gente meio que se coloca no lugar dele e não aparece, não tem jeito, né? O diretor colocou exatamente ali na hora que o caminhão chega uma imagem frontal, onde você vê o tamanho do caminhão se aproximando e o tamanho do carro do lado, ambos, cada um em uma das bombas de resumir. Sim. Ele tá mostrando a grandiosidade do caminhão. Exatamente. Só assim mostrando, olha o bicho que tá perseguindo ele, né? O sarro. Perceber, você tem essa imagem do tamanho do caminhão ameaçador, essa palavra que eu queria usar. E com isso você já entende que a partir dali, né, aquele monstro de caminhão, né,
vai tentar engolir nosso protagonista aí durante essa jornada. Ao sair desse posto de gasolina, onde eles seguem pela estrada, o motorista ainda sem entender que vai passar por tudo isso, em breve ele já, né, ali ouvindo seu rádio, despreocupado, né? Em breve ele vê esse caminhão se aproximando dele aí, né, no retrovisor, lembra do que aconteceu ali atrás, né? Faz aquela cara de, pô, de novo esse cara, né? Vai me incomodar mais uma vez. Exatamente. Não demora muito para esse caminhão ultrapassar ele novamente. Só que aí, meu camarada, o caminhoneiro já tá na jogada. Ele já criou esse jogo sádico dele aí e começa a travar a passagem do nosso David Man. Ele tenta ultrapassar e o caminhão tá pra frente. Ele tenta ultrapassar do outro lado, ele tampa. E vai assim, né? E o interessante disso aqui é o momento em que ele percebe que a intenção desse motorista é de fato acabar com a vida dele. Sim, e fora que a filmagem é muito bem feita, né? Não é tipo um combate dos carros e assim, é bem filmado e realmente, né? Ele já começa a dar um estralo nele que não vai ser algo que ele vai virar a curva e o cara vai desaparecer, vai continuar enchendo o saco dele e fica naquela. Vai ter uma cena legal nessa parte, onde o caminhão fica nessa brincadeira, né? Parece que ele tá querendo brincar com o Sandra, que vai irritando o motorista. Aí tem um momento em que ele fica à direita e é um dos outros momentos em que a gente também vê a mão do motorista. Ele põe a mão pra fora e faz assim, pode passar, meu camarada, pode passar. O que acontece? A hora que o nosso amigo vai passar, ele tem um outro carro que tá praticamente já ali, né, quase para se corrigir, um carro branco vindo, e aí ele sai, né, dessa passagem rápido, e ali ele tem que falar, pô, meu, eu acho que ele queria era me matar, né, mano? About time, Charlie! Exatamente, então ele dá aquela passagem, a gente não percebe, e quando ele vai, bum, a gente tem mais uma jogada bem interessante do filme, que é deixar o outro carro passar. Claro, não ficar só naquela pegada, vai e volta, ele tem essa, né? É, porque até então parece ser uma tentativa de irritar o motorista. Mas a partir daí, não só o protagonista, como a gente que tá assistindo entende que, na verdade, esse cara tá com malandragem braba. Ele quer acabar com a vida do motorista. E a partir daí, acabou o sossego desse motorista. A viagem segue nessa perseguição, né? Ele tenta ultrapassar várias vezes. Em um momento ali, né, de agilidade dele, ele consegue, de fato, tomar a dianteira, né, e ir para frente do caminhão. Mas até chegar a esse momento, ele já foi atormentado por esse motorista inúmeras vezes. Até que em uma curva, né, onde ele vê nas placas ali que tem um restaurante próximo, né? Mas em um momento ele consegue de fato entrar nessa saída para esse restaurante. E esse caminhão passa raspando nele, que, meu, eu achei que ia pegar o cara ali. Eu falei, acabou o filme nessa cena. E na velocidade que ele tá, para conseguir escapar desse caminhão, ele colide com uma cerca, certo? Todo mundo que tá ali no bar sai pra perguntar, e aí, tá bem? O que aconteceu? Alguns até zoam com ele, né? Acho que ele deu uma navalhada ali. Fala, gente. Um dos atendentes do bar chega pra ele e fala, amigo, o que aconteceu naquele momento lá, né? E, é complicado, né? E o cara fala, tô vendo que foi complicado mesmo, né? Tirando um sarro da cara dele. Achou que ele conseguiu estacionar, né? Então tirou uma nata da cara dele ali. Nesse momento, que aí o nosso protagonista tentando tomar um ar, olha pela janela e o que ele vê lá fora. O caminhão. E o legal, né? Bom, legal pra gente assistir. É que todo mundo que tá sentado lá tem aquela pegada meio redneck do local que a gente tá lá, né? Os caminhoneiros, né? Aqueles boné com rendinha atrás, camiseta quadriculada, a bota, né? Que isso daí. Todos iguais. Todos iguais, exatamente. É uma moda de caminhoneiros da época, né? Só que, né, em meio a tudo isso, ele decide que vai falar com o caminhoneiro. E ele chega intimando esse camarada como se ele fosse entender. Fala, escuta aqui, camarada, é melhor parar. Ou você para, ou eu chamo a polícia. Como é que vai ser? Só que o cara não entende nada, né? O cara ficando viajando, como é que é, meu parceiro? Eu não tô entendendo, irmão. O que você tá fazendo? Tô falando, né? Tá pirando a batatinha aí, né? E, enfim, ele parte pra cima desse cara.
Eu acho que na hora ele entendeu ali que eu dou conta disso aí. Tá fora do caminhão agora, ué. Exatamente. Quando eu tô muito doido, eu me controlo. E aí, no final das contas, não era ele, né? Porque depois dessa treta, os dois são expulsos do bar. Sim. E aí ele é obrigado a pegar o carrinho dele e seguir viagem. Porém, antes dele sair com o carro, né, tem a cena que ele vê o caminhão de longe indo embora. Ele sai correndo atrás do caminhão, tentando ver quem é o cara que tá perseguindo ele. Porém, como ele tá a pé e o caminhão já foi-se embora, ele não consegue chegar. E o filme ele tem um outro corte, esse filme é cheio de corte, não brusco, mas ele coloca aquelas transições de filme antigo. Saídas, né? Isso. E já troca já pra parte que ele tá na estrada, né? E ele encontra numa curva onde perto do túnel um caminhão escolar, né? O caminhão não, um ônibus escolar. Tanto caminhão que tá aparecendo, um ônibus escolar cheio de criança e o motorista pedindo ajuda. Porque o ônibus parou de funcionar. Porém, tem o corte lá do fundo, né? Aparecendo diretamente o túnel e o caminhão vindo. Ele sai, ele vê lá de fundo o caminhão e ele tem a quebra, né? Porque ele fica todo desesperado, as crianças zoando ele, assim, atrás do ônibus, você tentando ajudar ele assim, zoado, né? Sim. Ele desesperado, colocando todo mundo lá dentro, ele entra dentro do carro e tem aquela, né, disparidade do um passando do lado do outro e o caminhão fazendo a curva e ele olhando pra trás e vendo que o caminhão não foi atropelar ninguém, ajudou o ônibus. Ajudou o ônibus. E nessa cena aí que você citou, assim que o caminhão chega perto, o nosso protagonista, ele sai derrapando, sim, como se quisesse já, né, fugir. Mas quando ele vê que o caminhão parou para ajudar, ele até freia, faz aquela... Né, what the fuck? Será que tá acontecendo isso mesmo, né? E, enfim, né, com isso a cena corta para um fake onde o motorista, né, do ônibus já foi ajudado, tudo já passou, e o nosso protagonista tá ali andando na estrada, achando, né, que tudo tinha acabado. Sempre dá essas pegadas, né? E tipo, mais uma vez é o fade lá mudando e ele pensa que tudo acabou, tudo deu uma boa. O filme tem essa sacada toda hora. Então ele tinha saído do restaurante nessa dúvida, né? Sim. Se o motorista realmente foi uma coincidência toda aquela perseguição, né? Se ali era só um lugar onde ele parava para almoçar, né? Como a gente tinha dito antes. Se ele ia ou não perseguir o cara novamente, sim, né? E essa cena do ônibus, onde ele achou que o motorista do caminhão voltou para perseguir ele, né? Teve esse contraste, porque quando ele viu o motorista do caminhão nesse túnel, o que ele fala é: miserável, deu meia volta, ou seja, ele tem certeza que o cara voltou para perseguir ele, e no final das contas ele voltou e ajudou o ônibus. Então na cabeça dele tudo acabou, né? Até que chega a cena, o take do trem, né? Então ele tem esse corte, o phase, e já ele passando de boa, e do nada corta para ele buzinando. Aí começa a parte mais interessante, assim, que o filme já joga outra também. São várias partes icônicas que o filme vai jogando pra gente, e a do trem é outra, se não a mais icônica, né? Tirando a do começo, da troca de disputa lá, essa parte eu acredito que seja mais icônica, mais bem feita do filme, até porque esse filme foi muito bem dirigido, né? Enquanto ele aguarda ali pacientemente que o trem passe, né, pelo cruzamento da seguinte viagem, sem que ele perceba, o nosso camaradinha do caminhão já está encostado nele. E, né, dá um alerta nele ali com uma buzinadinha leve, né, do Peterbilt 201, né, que parece mais uma buzina de navio, né? Sim. E aí é quando ele entende que o caminhoneiro voltou para atormentar ele. E nessa hora ele começa a empurrar o carro dele, né, contra o trem. E aí a gente fica numa outra cena mais de tensão, né? A música, a trilha sonora começa a ficar mais tensa. Ele tenta dar ré no carro para forçar ali, né, que não seja jogado contra o trem. E empurra devagar, na intenção de assustar ainda mais o motorista do carro, né, o David Mann. Até que finalmente o trem acaba, né, ali os vagões, e ele passa livrando o caminho. Assim, o David Mann acelera, pisa fundo e segue tentando escapar aí do caminhão mais uma vez.
E depois dessa cena do caminhão lá pressionando ele para empurrar ele pro trem, a gente já tem noção de que vai começar ali uma perseguição já bem pegada dos filmes da década de 70, só que não. O trem passa, o caminhão empurra ele solta o freio de mão lá, puxa, só que o que acontece? Ele sobe em cima do barranco e o caminhão vai embora de boa, tirando com a cara dele. Só que antes disso, o que o filme mostra pra gente? Ele mostra o nosso personagem, né, o nosso herói do filme, podemos dizer assim, dirigindo tranquilo, bem devagarzinho, mostrando as milhas que ele está, dá um foco legal nas milhas do carro. E de longe assim, né, gravado bem de longe, mostra uma variante da nossa Kombi aqui no Brasil, ultrapassando ele até em faixa contínua, onde não pode. E depois disso, né, o filme ele pega aquele sentido de aí sim vai começar mais uma vez a perseguição, né, depois de toda essa calmaria, ele encontra depois uma curva, de novo o bendito caminhão, ele encontra ele lá. Que tava indo devagar também, só para poder. Só para dar tempo, né, acho que tem uma bola de cristal e deve estar adivinhando o que o nosso personagem está fazendo. Aí começa mais uma vez aquela disputa, né, ele querendo ultrapassar, o caminhão segurando ele, vai, e o que acontece? Bom, o David, ele deixa o caminhão passar, só que ele para num postinho de gasolina de estrada, né, bem acabado, bem enferrujado, mostrando muito, até tendo tipo assim, o filme é antes assim, mas aquela pegada meio Massacre da Serra Elétrica, sabe, tudo meio enferrujado, o pessoal tudo caquético. Você vê que nesse lugar tem a casa onde mora essa senhora, né, que vai atender ele. E que aparentemente, não sei se só mostra ela, não sei se ela vive sozinha, mas tem ali também uma exposição de animais peçonhentos que provavelmente ela pega da estrada ali, né, como você disse, aparenta ser aqueles locais do Texas lá, que é meio deserto, né? Velho Oeste. Meio pegada Velho Oeste. E ela tem ali aranhas, cobras, né, enfim, animais que vivem em locais assim, tudo exposto ali aparentemente para venda também, né? O filme ele mostra bastante essa pegada meio Velho Oeste, né? A gente vai ver mais pra frente também, até na cena final, o duelo, né, entre os dois. E isso se complementa com o cenário também. E quando ele para abastecer, ele vê o caminhão de fundo, ele fica meio que... Sabe quando você tá focado em algo, só que você tem que fazer outra coisa? Ele olhando o caminhão parado lá, ele indo encher o tanque do carro. O legal dessa cena também é que aparentemente o nosso motorista sádico, ele quer que o David May entenda que aquilo ali é um jogo. Se ele pretende, né, se matar no final, até aí ninguém sabe. Mas ele quer que o David entenda que é um jogo. Tanto que ele, né, até chegar nesse posto, ele vai segurando ele ali devagar, não deixa ultrapassar, né, vai fazendo aquela brincadeira. Quando ele encosta nesse posto, o motorista fica na rodovia, parado, com o motor ligado, como se quisesse esperar ele abastecer para continuar a brincadeira, não é? Só que daí, né, o motorista também percebe que tá deixando o nosso protagonista em pânico. E é bem provável que ele tomasse alguma atitude ali para tentar se sair dessa, onde ele liga aí, utiliza o telefone para ligar para a polícia, né, e pedir ajuda. E nessa hora, meu amigo, que o motorista ali do caminhão, né, quer mostrar para ele que não tá de brincadeira, né? Sim. Ou você entra no jogo, ou, né, já te mato por aqui mesmo. Ele vai enrolando, né, o filme, ele enrola nessa parte onde ela pergunta de onde você tá falando, pra quem você vai falar, e até isso o motorista já percebeu que ele vai ligar pra polícia. E é uma cabininha aquelas antigas, né, que o Superman trocava de roupa pra ir salvar. Eram os anos 70, né? Os anos 70. E com isso, né, o caminhoneiro vem e encontra ele, e aí sim o filme mostra que ele tá querendo mesmo matar o nosso protagonista. Bate, vem o caminhão com tudo, tem aquele take de último segundo, que parece que ele não vai se salvar. Ele pula da caixa, como que fala? Cabine? Da cabine, nem existe mais essas coisas. Da cabine, e ele consegue salvar e o caminhão continua tentando matar ele. E de fundo a senhora desesperada porque ele tá passando por cima dos répteis. Esses animais. Ela não entende nada, na verdade, né? E essa cena é incrível, porque é uma das cenas de tensão do filme. E enquanto o David tá fazendo essa ligação, esperando a telefonista ali colocar em contato com a polícia,
propositalmente ele fica de costas para o caminhão, né? E aí o nosso motorista sádico, né, vamos chamá-lo assim, faz meia volta e vem com tudo direto na cabine. Mas a câmera, né, ali do Steven Spielberg tem um ângulo que faz a gente, né, ficar tenso nessa hora, porque se aproxima muito, parece que realmente não vai dar tempo e que o filme vai acabar ali, né, com o fim do protagonista, né? Mas num outro corte a gente vê que ainda daria tempo. O caminhão aparece um pouco antes, é onde ele pula, né, da cabine, né? E no desespero ali o motorista mostrou que ficou bravo. Que aí ele começa a dar voltas e voltas e destruir tudo que está dentro daquele comércio. A coitada da senhorinha não entendeu, foi nada, né? Começa a falar, os meus répteis, as minhas cobras, me ajudem a pegar minhas cobras. Nessa parte, o David aproveita toda essa confusão e o caminhão, né, por ser grande, ia levar ali um minutinho para poder se alinhar novamente na rodovia. Ele entra no carro dele e sai acelerando com tudo para poder ganhar agora espaço à frente, né? Aí mudou de ideia, né? Ele tava ganhando espaço atrás, agora vai picar a mula. Então, depois desse take de quase morte dele, quase morte dos répteis da senhorinha e da destruição de todo o posto de gasolina dela, ele começa, né, ele consegue fugir do caminhão e ele usou agora outra tática, né? Antes ele estava querendo pegar a distância, deixar o caminhão ir. Agora não, ele pegou a distância. O que acontece? Ele aproveita num barranco e se esconde perto de uma linha do trem. Ele para lá e fica, digamos assim, em um lugar abaixo da estrada. Então quem passa não consegue ver ele direito ali, escondido. Como se fosse uma saída, né? Isso. Uma estrada de terra lá da rodovia, meio... Acho que o que ele queria era que o caminhoneiro entendesse que ele sumiu. Exatamente. Frente, né? Aproveitando também a altura do caminhão, não conseguiria enxergar ele, até porque o caminhoneiro estaria passando voando atrás dele, né? E é o que acontece, quando o caminhão passa, ele já tá escondido, né? Ele manobra ali, né? Ele vem com tudo e entra, como se até se ele já conhecesse de repente esse lugar. E até ele fala que agora, como é que é mesmo? Que agora é a pista toda sua, meu amigo. Sim, mas porque na verdade ele pensa, pô, agora achei o plano perfeito, né? E ali, depois de toda essa tensão que não acaba, ele viu que realmente ele conseguiu se esconder, o caminhão passou, né? Não vai mais incomodar ele, aparentemente. E aí ele decide que vai deixar que o caminhão, né, ganhe toda a estrada, e até ele fala ali mentalmente, você ouve a voz dos pensamentos dele, fala, a pista é toda sua, meu amigo, agora só me resta esperar, né? E é o que acontece, né? Ele espera mesmo e mostra, aí começa os outros takes, além dele descansando, mostra o take, porque ali do lado tem um ferro velho de bastante carro antigo, aí também junta os takes dos carros com a brisa, aquela brisa traduzindo, né, metaforicamente mostrando que tudo passou. Que ele tá dormindo, né? É tipo aquela brisa quando você chega do serviço e deita um pouquinho para descansar, sabe? A gente aí se apaga, né? Mas é basicamente isso que aconteceu, né? Depois de toda essa tensão, mostra os carros, a brisa. Um momento de tipo lugar vazio, né? Exato. Um ferro velho meio que abandonado, a brisa, os matos e tal. É outra sacada genial do Steven Spielberg para esse filme, né? Então, todo esse contexto fez com que esse filme ficasse tão bom, né? E bem construído. Bem construído. Então essa é uma cena dessas que você não precisa de explicação verbal. Você vê ali cenários aleatórios mostrando que, pelo menos por hora, tá tudo em paz. Só para simbolizar que ele tá ali descansando, dormindo, achando que tudo já tinha acabado, né? Exatamente, até que ele cai no sono, né? E ele dorme, só que ele é acordado num susto da buzina do trem. Lembrando que ele tá parado do lado da linha do trem. Ele toma um susto, por quê? Porque toda hora que ele tá sendo perseguido e o caminhão quer pegar ele, quer matar ele, o caminhoneiro, ele, tipo assim, o filme traduz o grito do caminhoneiro ou a fala do caminhoneiro na buzina do caminhão. A gente pensa que é o caminhão, no momento em que toca a buzina e ele, né, desperta, pô, o caminhão tá aí. E sabe o que é interessante? Nessa cena exatamente, vai mostrando uma câmera que mostra as rodas do trem, né? Sim. Eu, sinceramente, ali eu já estava esperando ver esse caminhão encostando ali atrás do trem que fosse mostrado sutilmente. Acho que todo mundo pensou isso.
Mas não é o que Mas não aconteceu, de repente o trem acaba, ele, ufa, dá uma risada, né? Aí agora já dá pra seguir a viagem, que tudo acabou. Bom, então é isso que ele faz, né? Ele continua, ele vai, agora realmente já no subconsciente dele pensando, bom, me livrei, acabou, vou conseguir chegar, foi um susto, foi um louco que apareceu do nada. Porém, não é bem assim. Depois da mais uma vez a curva, ele encontra o caminhão lá parado no acostamento, só que de vez parado de costa pra pista, ele tá em diagonal, né? Ele tá tipo entregando que ele vai fechar aquela pista, né? E o legal é onde ele está parado nessa cena icônica do filme, que é onde eles realmente fizeram, né, um memorial do filme, né? Se a gente passar lá pela rota, tá lá, né, o caminhão conservado, né, outra pintura. Lembrei, como a gente já falou, foram vários caminhões utilizados. E ele tá lá, né, mostrando que ali foi a parte do filme, né? Um pedacinho do filme tá ali naquilo, né? Que essa cena realmente é muito icônica, né? Na construção da cena, o caminhoneiro, como eu disse aqui naquela hora, a gente sabe que é uma estrada única, é uma mão única, né? Então uma hora ele ia passar por ali, entendendo que o carro dele não ia chegar a desaparecer à frente, ele sabe que de alguma forma o David ficou para trás. E aí é a parte que ele fica aguardando, mas ele não aguarda, como você falou, meu senhor, realmente tranca a pista. Até que o David ele vai querer passar, ele chega, quando ele vai chegar para atravessar o caminhão, ele fecha toda a pista mais uma vez e ele dá meia volta, queima pneu mais uma vez, não sei. Não, E essa é patrocinando. Essa cena foi legal, porque enquanto você vê o David dirigindo mais tranquilo em alguns takes, mostra ali uma câmera mais distante, né? E no meio da cena, com um ambiente bem amplo para que a gente vê, do nada, David dá um cavalo de pau, né? Uma derrapada assim, parando no meio da estrada, né? E aí, sim, que a cena corta, mostrando também a visão dele, né? Vendo o caminhão atravessado no acostamento, né? E ali ele pensa se vai, pensa se não vai, e a hora que ele avança para ir, o caminhão fecha a estrada. E quando ele retrocede, o caminhão também retrocede. Então ali já tá mais um capítulo do jogo, né? Mais vai passar. Mais um duelo. Não vai passar, né? E é o que ele decide agora é descer do carro e enfrentar, né? Ele já tá tão puto, tão raiva. Passou mais uma vez aquela parte que ele descansou, que ele deu risada de tudo. Ele relaxou e mais uma vez tá o cara ali. O que ele decide? Vou descer do carro e eu vou enfrentar o cara. Só que o engraçado é o quê? Que quando ele vai chegando perto do caminhão, o cara começa a acelerar. Verdade, ele sai do acostamento, toma a dianteira na pista e vai seguindo devagar. Não deixa o David se aproximar ali no gosto dele. Exatamente. E aí é até uma coisa legal, porque mais uma vez ele mostra que é um jogo, entendeu? O David volta para trás e o caminhão retrocede também. Ele entende que o caminhão não quer pegar ele fora do carro, quer Exatamente. dentro do carro. Exatamente, e essa é uma das cenas mais icônicas. Inclusive, como você disse, tem uma réplica desse caminhão, talvez seja até um dos modelos que foram usados, né? E esse caminhão é um Peterbilt 281, né? Nessa época, acho que ele já era um caminhão velho, né? E ele tem aparência grotesca mesmo, né? Foi estrategicamente escolhido. Mas para quem passa nesse local aí, vê essa réplica desse caminhão estacionado nesse mesmo lugar aí. É bem interessante. Esse exato momento em que David não sabe exatamente agora o que fazer, que lá de trás aponta um carro vindo, né? E nessas estradas é difícil. Ele já sai correndo, né? Começa a acenar para esse carro parar, né? Como se estivesse pedindo ajuda, e o carro para, né? Então é um casal de velhinhos que está ali dentro do carro. Imagina que ele precisa de algum tipo de ajuda. E o David manda ali, né? Fala, olha, a ajuda que eu preciso é a seguinte: preciso que vocês parem em algum lugar mais próximo e chamem a polícia para mim, né? Porque eu não posso fazer isso, porque aquele caminhão ali na frente está tentando me matar. Ah, pronto, né? Ali os velhinhos já tentam se sair da situação, né? Não ser esse mesmo. Exatamente. E ele tenta se explicar, fica no desespero ali, né? Tem uma construção legal da cena, porque no desespero que ele tá, ele não consegue explicar direito o que tá acontecendo. Mas o nosso slasher do caminhão
percebe que mais uma vez o David vai tentar burlar o game. E sim, vai pedir ajuda pra terceira ajuda. Pedir ajuda pra plateia. Exato. E ele vem de ré, como se fosse, né, bater no carro e tentar ali matar todo mundo. E é isso que ele quer que o David entenda. Pô, você vai jogar querendo ou não, né? Aí o carro consegue sair, dá ré, sai dali correndo. Aí até ficar desesperada. Senhorinha não quer ajudar de jeito nenhum. Do jeito que eles entram na cena, eles já saem também, né? Não tem mais outra participação. É mais uma vez o roteiro mostrando que é só os dois que vai competir. Não vai ter ajuda de mais ninguém, não. É só eles. Velho e Oeste. Mas sabe que essa cena traz uma outra parte bem interessante, que é onde a gente encaminha já ali para a parte final, para o duelo final. Sim. Né? Nessa cena, o caminhão segue o David até o acostamento, vai entrando numa estradinha de terra meio que seguindo ele, de repente para e volta para a rodovia e fica lá esperando, né? Nessa hora o David, né, cerra os dentes com aquela cara de raiva, liga a chave, mostra ele ali, né, apertando os punhos, assim como se quisesse dizer: ah, é? Então agora eu vou entrar nesse jogo também, né? E ele sai pisando duro, né? Uma atuação bem legal aí desse ator, porque ele interpretou bem essa cena de tipo, agora chega, né? Eu vou entrar nesse jogo com você. É exatamente o que o nosso caminhoneiro sádico queria, porque lá dentro do caminhão ele acena com a mão, né? Bem, pode vir. né, a mãozinha. Exatamente. E sabe o que é legal? Que é meio que uma cena como igual do Batman entrando no Batmóvel, né? David entra no carro, coloca os seus óculos aviadores, mostra os takes perfeitos dele ligando o carro, colocando o centro e como vai que brusco, né? De brusco, tipo, agora sim, né? E mostra acelerando e sai derrapando ainda. Sim. Sai derrapando e encosta, né? Próximo ao caminhão. Como se quisesse dizer, vamos nessa, né? E aí o que acontece? O caminhão faz, né, mais ou menos esse símbolo, né? Para ele passar, né? Faz assim com a mão. Como você quer dizer, vai na frente que agora é a hora da perseguição começar, né? E é o que acontece. É o que acontece, ele mete o pé no acelerador e ganha a dianteira. O caminhão já vai na sequência aí e a perseguição recomeça. Então a gente começa agora na batalha final, né? Duelo final entre os dois, que é a corrida deles, né? A disputa de quem vai morrer primeiro seria, no caso. Como poderia ser um duelo entre um caminhão e um carro, né? Exatamente. Ele retratou certinho aí essa cena que vai acontecer agora, que não tinha outra forma também, né? Bom, e o filme ele entrega, né? Ele mostra, né? Que na subida, né? O carro ele tem uma certa vantagem pelo caminhão, porque o caminhão é mais pesado, o carro é mais leve, e até o David ele fala, né? Quer você me pegar agora, né? Agora então ele já encarou que vai participar desse jogo, né? Exatamente. Só que tem um problema, como na subida ele vai melhor, na descida o caminhão consegue chegar. E fica nisso, né? Claro que não são sempre íngremes, mas tem subidas, né? Lembrando que deu uma... Talvez fosse um trecho já que se esperasse, porque o que dá a entender é que o caminhoneiro também já sabia que era assim aquele trecho. Exatamente. É legal, é tenso, porque realmente ele chega a sorrir meio sádico assim e fala, haha, na subida não me pega, né? Foda-se! E mostra o caminhão vindo ali em primeirinha, né? Tentando subir com aquele peso todo. E depois na descida ele chega. Mas na descida ele chega, exatamente. E chega rápido, né? Sim. E o David, ele até pensa, né? Numa parte que tem uma polícia, né? Uma polícia rodoviária. Me lembra. Numa curva ele vai até com o carro pra parar do lado. E quando ele chega... Pra você ver como ele conseguiu pegar uma certa distância, até ele chega e vê que não, era só um cara detetizadora que deve ter utilizado algum carro da polícia batida. O carro lembrava realmente o carro de uma polícia, né? Isso aí até foi algo inusitado que aconteceu, né? Porque no meio de uma perseguição final, onde ele já tinha entendido que ele não ia a lugar nenhum, ele ia ter que disputar com o cara. Aí do nada, no meio do nada, alguém combatendo o controle de pagas ali, né? Exatamente. Só pra dar um alíviozinho assim, pô, será que dessa vez vai? Vai nada. Não tem nem polícia, né? Não tem nem polícia direito. Esse detetizador, ele pula em cima do carro quando vê os dois passando a 1000 ali, né? E o David, na verdade, quase que atropela aí. Exatamente. Ia ser engraçado até, porque acho que o cara pensou, que esse maluco é esse que jogou o carro pra cima de mim, né? E continua, né, a perseguição. E o filme, ele, como a gente vai ver até pro final,
que ele tem 3 tipos de estágio da pista, né? A gente tá naquela meio surrada já antiga, e ele faz uma curva brusca para uma nova parte da pista que tá até com asfalto bonitinho, novo, né? Recém-reformado. Só que nessa curva ele bate, né? Ele bate naquelas placas de madeira antiga. Ele até abre, começa a sangrar aqui o rosto, que ele machuca, né? Digamos assim que é uma das primeiras partes que se machuca mesmo no filme. Porque como uma batalha final, de alguma forma, eles vão ter que danificar o cara, vão ter que danificar esse carro. Ali, acho que esse é o momento que vai acontecer tudo o que foi acontecendo aos pouquinhos durante o filme. Bom, e falando em danificar, o karma chegou para ele, né? Nessa parte nova da pista, o que acontece com o carro? O carro quebra, né? O carro começa a fumacear, começa a cair a velocidade. É a mangueira, né, que estourou, né? Isso, propositalmente eles estão numa subida, então é pra gente entender que o caminhão ainda vai levar um tempinho para chegar, mas como ele também tá perdendo velocidade, fica uma coisa meio tensa, né? E é nessa hora que a gente lembra que lá no início, no primeiro posto de gasolina, onde ele teve o primeiro encontro com esse caminhoneiro sádico, o frentista falou para ele, ó, essa mangueira precisa ser trocada, né? Você vai perder aí, vai parar na estrada com o carro assim. E o que ele falou foi que, né, meio debochando, exatamente essa palavra que eu queria usar, que não, já vi todo frentista falar isso, a mangueira tá... Papo de comerciante. Papo de comerciante. Não troca, né? Mas é uma conexão muito da hora, uma conexão excelente, né? A gente não mostra nada de voltar, putz, eu devia ter trocado. Não, ele não fala nada, só mostra que estourou e você faz a conexão. Fala, pô, aquela mangueira, né? Acho que tem um momento que ele comenta assim, mas é uma conexão que você não esperava, que a gente não espera. E isso que, né, o Steven Spielberg trouxe de melhor nesse filme são as conexões que vêm no filme inteiro nos surpreendendo. Aí sim ele chega nessa entrada de terra onde ele de fato bate o carro, né? Sim, uma outra curva. Isso, e o caminhão, como é grande, é obrigado a fazer essa curva um pouco mais devagar, mas ainda assim na maior velocidade que ele pode. Esse carro do David bate e aí sim, por fim, chega ao fim desse carro. Acabou tudo, agora a gente pensa que vai começar uma perseguição a pé. Porém, ele traz o clichê que não era clichê naquela época, porque não tinha tantas coisas assim, né? Estão falando década de 70. Mas é aquela de ficar tentando ligar o carro e não liga, não liga, não liga, não liga, e não liga, não liga, não liga, não liga. Desgraça! É pra criar essa tensão, né? A gente já esperava. Como você disse, ainda era uma época que não se usava tanto isso. Nos anos 80, nos filmes slasher que estouraram aí no final dos anos 80 para os anos 90, a gente viu muito isso, né? No momento final ali o carro não pega, o protagonista vai correr e cai, né? Sempre tem esses clichês, sempre aquela repetição. Nesse filme tem isso também, mas de fato funcionou melhor, né? Ele não foi usado tantas vezes assim durante o filme. Nessa cena, inclusive, a gente fica meio tenso, porque aparentemente o carro não vai pegar, pô. Já estava quebrado, bateu numa parede de pedra aí da montanha, o carro se destruiu todo, tá todo fumaceando ali, e o David tentando ligar o carro. O caminhão aponta, né, lá no começo da estrada de terra, né, como eu disse, ele veio meio devagar, mas nesse ponto ele tá vindo a milhão, né, e a gente entende que de fato ali ele vai conseguir pegar o David, mas os nossos famosos clichês de filmes, né, faz com que novamente o carro consiga funcionar no último minuto e aí sim ele sai, né, e consegue ganhar um espaço a mais. Novamente a perseguição segue ali nesse sentido. Mas no ápice final. No ápice final, né? Só que o carro já não dá mais aguentando, né? E até ia ficar estranho se esse carro aguentasse mais tempo do que isso. A gente seria uma forçação. Já ia forçar. Então... Só que ele vai afunilando, né? Porque agora a gente chega numa parte onde do lado tem o gado, o outro é a montanha, tem o desfiladeiro no final, né? O Ken. Exatamente. Aparentemente é uma propriedade particular, porque a gente vê cercas, a gente vê o gado, como você disse. E o David, como já tá ali à frente, né, ele vê que tem um canyon, então acabou. Ou ali alguma coisa final vai ter que acontecer. Ou eu ou você, né? Então ele tem a brilhante ideia, né, de confrontar aí o caminhoneiro que... Duelo, que a gente vem falando bastante, né, Velho Oeste. E o nome do original do filme é Duel, né, que é traduzindo para duelo. No Brasil colocaram o nome Encurralado, mas de fato o nome original é Duelo, né?
Mas nessa cena em questão, o David tem a excelente ideia de posicionar o carro no trajeto frontal do nosso motorista sádico. E ele com a sua pasta, sua maleta de trabalho, ele trava o acelerador para que o carro vá de frente com esse caminhão. Ele até fica meio fora do carro assim, acredito que o caminhoneiro deve ter até tentado frear, uma coisa, ele deve estar tão na adrenalina que nem conseguiu. E o David consegue então fazer os dois se chocarem, porém ele pula antes, né? Ele pula antes. Esse é de fato o confronto final, onde todas as vezes que a gente não viu ele se chocar, dessa vez vai se chocar. Então ele segue empurrando o carro do David, talvez achando que estava com ele, né, dentro do carro, mas ele já tinha pulado. Mas ele segue adiante até que finalmente eles caem no desfiladeiro. E essa cena é muito bem construída. A câmera fez os ângulos do outro lado da corrida para que a gente pudesse ver lentamente, assim, né? Usou um slow motion ali, né? E é tudo prático, né? Realmente se perdendo ali 2 automóveis. Eu vou cair! Uma curiosidade legal é que nesse filme foram usados 7 caminhões, né, durante todas as filmagens, no mesmo modelo, e vários carros também, né? Inclusive tem até uma outra curiosidade que alguns carros tinham um modelo diferente, talvez um ano diferente, mas ficou imperceptível ali, porque foram cenas mais internas, cenas que não mostravam o carro total, mas sim, foram usados vários carros também. E nesse momento final, né, o carro já destruído, caindo no desfiladeiro, e, né, lá embaixo os dois totalmente destruídos, e David finalmente, né, vê que toda aquela perseguição acabou, né? Sim. Ele vai até a beira do desfiladeiro e vê ali o caminhão todo destruído, e mais uma vez o Steven Spielberg mostra pra gente aí trechos lá de vários anos para que a gente não veja nem no final o tal motorista, mas se entenda que pela visão dele, né, ele entendeu que perdeu. Exatamente. E até porque agora é a parte silêncio do filme, né? Vale dizer que parte de toda a perseguição, os takes mostrando que estava falhando, ele dava uns ápices de música alta, um ápice de silêncio, só o barulho da disputa, um pam, mostrando as partes que estavam dando problema. O legal é porque é uma parte bem quente, né, do local onde ele estava, então tinha muitos desses caminhões. Se ouve o barulho da roda ali meio que parando de rodar naturalmente. O sangue pingando, né, mostrando que realmente agora já tinha morreu. O Brad morreu, só que ele faz perfeito. Exatamente, ele faz o ângulo onde ele sempre viu basicamente a visão dele pro caminhão, dele pro caminhão. Agora é diferente, é como se fosse o último suspiro até do motorista olhando pra ele, tudo no meio do destroço, lá em cima o David vendo tudo se destruiu, todo o perseguidor dele. Se fosse a visão do motorista, para a gente entender que ele mesmo entendeu que acabou, que perdeu, mas que não vai mostrar pra gente que ficou curioso o tempo todo para ver esse motorista e não vai ver. E não vai ver mesmo, porque o filme, como vários filmes da década de 70, 80 e 60 também, ele acaba do jeito que ele começou, reto e pan, sabe? Já começando com tudo, ele termina também do jeito do David lá, perto do penhasco, relaxando, começando a jogar as pedrinhas lá pra baixo, e ele lá, tranquilo, e começa a subir os créditos do filme. Tudo isso é muito legal porque simboliza um fim mesmo, né? Quando a gente está no fim da tarde, a gente entende que o dia acabou. E Steven Spielberg fez com que essa cena do entardecer, mostrando mais a silhueta ali da sombra do David, ali finalmente respirando aliviado, né? Deixando ali claro pra gente que acabou a perseguição, mas não precisa ser explicado mais nada, é o suficiente. E como você disse, o começo do filme, o início, onde está aparecendo ali os créditos iniciais, ele já começa assim, não mostra a família dele, não mostra a história anterior, já mostra David saindo de sua garagem e seguindo para a rodovia. E acaba com o David na rodovia. E apesar de ser um filme que foi gravado nos anos 70, né, em 1971, ele ainda é um excelente filme para se assistir hoje. Ele ainda te traz momentos de tensão, momentos de jump scare, né? E é uma excelente opção aí para que você conheça também esse primeiro trabalho do grande Steven Spielberg. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse filme, se já tinha assistido, se vai assistir. Deixa o like, compartilha com seus amigos e marquinhos esse vídeo que é muito importante para ajudar a gente, o canal.
e comenta aqui embaixo também o que você achou e continue com a gente aí para os próximos vídeos. Certo, pessoal? Valeu, tchau, tchau! É só se inscrever.